Bom, só dando continuidade então ao vídeo sobre o gráfico da vida, né? Eu vou aproveitando aqui a oportunidade para já fazer a continuação, que é a ressignificação, né? Aí as pessoas, a maior questão é, Karina, quanto tempo demora para que os resultados da ressignificação pelo gráfico da vida se manifestem, né? Bom, essa é uma pergunta muito específica que, vou dizer, quem falar para você que sabe exatamente quando vai manifestar, tá mentindo. A única pessoa que não mente é você mesma. Mas é a partir daí da sua crença, a partir da sua dedicação, a partir do seu entendimento, né? Dependendo do nível de consciência que você atingiu, que você conseguiu acessar, né, durante a ressignificação, é que você vai ter os resultados. Eu já vi resultados imediatos, mas imediatos mesmo, inclusive comigo mesmo. E já vi resultados, algumas coisas que demoram um pouco mais para se manifestar. Por quê? O que a gente tem que entender é que durante uma ressignificação, primeiro, o que é uma ressignificação? Lembra que eu falei? É você reescrever a história, você viver um momento sobre uma perspectiva diferente, é você colocar uma nova informação, uma nova programação no seu subconsciente, é você encontrar uma outra maneira de viver, de entender as coisas. Então, uma sessão de ressignificação nada mais é do que uma visualização, né? É como se você fosse fazer uma meditação comum, né? Onde a partir de ferramentas que eu uso, você vai conseguindo aí acessar níveis do seu subconsciente, do seu inconsciente, onde você vai trazer ferramentas. Então você vai ficar consciente o tempo todo, você não... As pessoas têm uma ideia muito errônea às vezes do que é meditação. E eu vejo aí muitos cursos de meditação, vamos lá, ficar zen, ir no meio do mato, ou ficar quieto. Não, meditação é muito mais do que isso. É um estado de ser. Então, quem já fez os meus cursos de meditação vai entender o que eu estou falando, né? Você, na realidade, a meditação ela é só um caminho para a contemplação, que é onde realmente tudo acontece. Mas as pessoas generalizam porque é mais fácil, né? É como o yoga, né? A acupuntura, tudo ficou um pouco vulgar, vamos dizer assim, né? Vai se perdendo a essência. Mas o bom é que ainda nós conseguimos manter a essência das coisas. Então, meditar, longe de ser você ficar com a mente vazia, somente, né? Não, é muito mais do que isso. Na realidade, é somente você encontra o cheio no copo vazio. Lembra que eu fiz um vídeo no YouTube também sobre isso? Mas basicamente é isso, é uma sessão onde nós vamos interagir e eu vou levar você a encontrar ferramentas úteis para que você possa entender o seu momento do agora e modificar a partir desse entendimento do momento do agora toda a sua linha do tempo que não existe na realidade. Por isso que você transforma hoje o passado, o futuro, a partir das suas escolhas, da sua percepção das coisas, né? Então já você, por isso que consegue se libertar de culpas, você consegue perdoar, você consegue entender num nível realmente profundo de ser, não da boca para fora, né? Então existe, voltando ao tempo, né? Quanto demora para se manifestar? Existe um período de tempo entre a concepção, né, e o nascimento, né? Você vê como tudo. O nosso nascimento, né? Entre a concepção e o nosso nascimento, existe um tempo aí, né? Muitas semanas de espera. A gente nunca sabe exatamente se vai ser realmente completar todas as semanas ou não, mas existe um tempo, de qualquer maneira, né? Para todas as coisas. Uma sementinha que você joga no jardim, né?
Você não vai jogar semente e ficar ali parado esperando a semente crescer. Não, você vai viver a sua vida e você vai percebendo, acompanhando aquele crescimento, né? Assim é com tudo na natureza, né? Então, o intervalo entre ambos, né, a concepção e o depende muito da natureza da concepção, né? O ser humano tem aí os 9 meses. Uma planta, seja qual for, depende. Você tem variadas. Então, a variável aí é a natureza da concepção, né? Então, dependendo da natureza da concepção, é o tempo para que vai se manifestar aquela ação, né? É um tempo que a célula vai demorar para formar. Quanto tempo a partir de uma célula que vai se multiplicando, né? Forma os nossos órgãos, nosso intestino, nosso coração, o nosso pulmão, a nossa pele, né? Tudo vai se formando até nós virarmos esse corpo, né? Humano. Então, basicamente é isso que eu posso falar, né? O tempo depende da natureza da concepção. No caso do gráfico da vida, da ressignificação, o tempo depende também da concepção, como tudo na vida, mas depende também do nível de consciência que você vai acessar durante a sessão. Tem pessoas que não conseguem relaxar, não conseguem visualizar. Claro que elas vão atingir um nível onde aquela mudança vai ocorrer naquele nível a que ela conseguiu acessar. Isso não depende de mim, da terapia em si. Depende do quanto a pessoa está amadurecida para aquela sessão, né? Então, o quanto ela tem de conhecimento de si e o quanto ela realmente quer penetrar nos níveis mais profundos, sair da zona de conforto, como eu falei, né? Então, são muitas variáveis para que essa manifestação ocorra. E você tem que entender também que em uma sessão, né, uma sessão de ressignificação, se você atinge o nível lá, quando eu falo que o seu fluxo vai para 50, nossa, é uma maravilha, você consegue transformar muita coisa. Mas não se esqueçam que quando você chega nesse nível, você tem muito mais percepção. Então vai ter muito mais coisas para você trabalhar. Por isso que eu aconselho às vezes a fazer no mínimo 3 ressignificações, no mínimo, para que você tenha uma visão um pouco mais aberta, né? Algumas pessoas preferem fazer outro tipo de acompanhamento. Cada um tem a sua visão, outros não, preferem continuar porque vão vendo resultados sessão após sessão, ressignificação após ressignificação, como as coisas realmente, e eu vou dizer, somente às vezes na terceira ressignificação é que realmente você tem a completa noção do todo que aconteceu na sua primeira sessão. Então, se você fez uma sessão, o que são poucas pessoas que fazem, mas tem as pessoas que fazem uma só. Então, elas vão ter aquela visão que é muito profunda, é uma mudança boa, faz você refletir muito, mas imagina, né? Você pode aí formar um jardim inteiro, né? E às vezes a gente só faz uma parte do jardim, um canteirinho, né? Sem querer explorar o todo que aquele imenso jardim da vida oferece, né? Então, espero que tenha respondido aí as perguntas sobre ressignificação. Me coloco à disposição sempre para que vocês possam aí fazer perguntas e assim nós vamos aí construindo, né, um mundo melhor, começando a partir de nós mesmos. Então, um abraço, pessoal. Tamo junto.